A Universidade Aberta, através dos Centros Locais de Aprendizagem de Ancião e de Porto Mós, participa uma vez mais na Iniciativa Nacional de Educação e Formação de Adultos, setembro, mês da alfabetização e das literacias, que é promovida pela APEFA, a Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos, Aprendências, e que conta com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. O grande objetivo é sensibilizar para a relevância da leitura e da escrita e apelar à responsabilidade individual e coletiva para o combate às baixas literacias. Um dos instrumentos de trabalho que definimos foi a criação deste vídeo, que procura referenciar algum do trabalho que tem sido feito em Portugal e no Brasil em termos de alfabetização, não só de adultos, mas abordando a questão de forma transversal, e que procura antecipar estratégias de trabalho futuras e colaborativas. Para nos falar deste tipo de iniciativas, temos connosco Armando Loureiro, presidente da APEFA, a quem lanço uma primeira questão, que diz respeito precisamente ao nosso trabalho em Portugal. Num país como Portugal, ainda faz sentido falar de alfabetização ou devemos já incidir em questões de competências e literacias, nomeadamente as competências e as literacias digitais? Portugal continua a ser um país muito desigual e no âmbito das qualificações, os portugueses detêm um quadro que precisa de ter, de parte das políticas públicas, grande atenção e, concretamente, no âmbito da educação de adultos e da formação de adultos e da aprendizagem ao longo da vida. Para tal, é necessário que haja momentos de interação e momentos de trabalho conjunto das várias instituições promotoras de formação e educação de adultos para que consigamos territórios amigos da educação, amigos da qualificação e, portanto, territórios favoráveis à participação nestes momentos formativos. Setembro, no dia 8 de setembro, comemoramos o Dia Internacional da Alfabetização. A Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos, desde a sua constituição, neste dia 8 de setembro, a cada ano, recordava este facto, alertando a sociedade civil e alertando os responsáveis políticos para a necessidade de um investimento continuado, um investimento sistemático, para que as pessoas pudessem ter acesso à formação e à educação quando realmente assim o desejassem. Nessa perspectiva, a Associação avançou com uma iniciativa que já decorre há 3 anos desta parte, que se chama Setembro, Mês da Alfabetização e das Literacias. O objetivo deste mês é que todas as entidades públicas e privadas do país, Portugal continental e ilhas, possam desenvolver atividades das mais díspares possíveis, desde workshops, apresentação de livros, debates, conferências, até a exposição fotográfica, digamos, promoção de momentos de música folclore, etc, etc. Portanto, o objetivo é que as comunidades dessas entidades, onde essas entidades se inscrevem, porque são referentes nessas entidades, nessas localidades, nesses territórios, o importante é que efetivamente as pessoas fiquem conhecedoras da existência e de um objetivo comum, que é promover a felicidade das pessoas através da aprendizagem, da leitura, da escrita. Recordo que, e respondendo um pouco à sua questão, que Portugal tem mais de 500 mil de portugueses, de cidadãos, que não sabem ler nem escrever. Literalmente não sabem ler nem escrever. Ou seja, olham para um jornal, olham para uma folha escrita e apenas veem uma fotografia porque não conseguem decifrar o que lá se encontra. Ora, isso é coartar a liberdade, é coartar a autonomia, é impedir que o cidadão se sinta livre e que participe criticamente na sociedade e, portanto, seja uma voz ativa. Temos, para além deste 500 mil de portugueses que não sabem ler nem escrever, temos mais cerca de 2 milhões de concidadãos portugueses que têm as literacias mínimas, básicas, incapazes de promover, digamos, a sua autossuficiência. E, portanto, para o desenvolvimento de qualquer atividade num serviço público, precisam de apoio. Portanto, nós
temos de dotar estas pessoas das capacidades e das competências, se assim o desejarem, naturalmente, mas temos que criar ambientes favoráveis para que essa participação em ações de formação, em atividades culturais, seja socialmente valorizada e não seja socialmente apontada. Quais são as grandes metas da APEFA na atualidade? A Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos tem como missão a valorização e a defesa da educação de adultos em Portugal. Para isso, tem como desígnio maior que esta oferta formativa chegue a todos os cantos do país. E por isso adotamos uma máxima que defendemos desde o início da nossa Constituição, há cerca de 10 anos atrás, e que este ano comemoramos o 10º aniversário, de que defendemos uma educação e formação de adultos para todos, de todas as idades e em todas as geografias. Se ninguém pode ficar para trás, a educação de adultos é um pilar fundamental e determinante no desenvolvimento social, económico e pessoal. E, portanto, a educação de adultos assemelha-se, enfim, assemelha-se e identifica-se com a felicidade da própria pessoa. Portanto, nós temos de promover territórios felizes e temos de propiciar momentos felizes e fazer pessoas felizes, ou cidadãos felizes. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Armando, pelas suas explicações em relação ao trabalho da APEFA. Temos connosco também a professora Isabel Muniz, que ao longo de alguns anos desenvolveu um trabalho de coordenação na área da formação de adultos. Neste caso, a professora é a professora de primeiro ciclo do agrupamento de escolas de Ancião. Pergunto-lhe, durante estes 16 anos em que esteve ligada a programas de alfabetização, como é que desenvolveu esse trabalho e de que forma é que desempenhou as suas funções? Agradeço o convite. Eu realmente tive 16 anos tive durante 16 anos na educação de adultos, e os meus primeiros 2 anos foi mesmo em alfabetização e educação de adultos. Portanto, eu era uma professora que fui destacada para o efeito e durante 2 anos consecutivos lecionei cursos de alfabetização em primeiro ciclo aos adultos. O restante tempo foi como coordenadora de educação de adultos no Conselho de Ancião, onde, portanto, desempenhei funções para dinamizar toda a educação de adultos no Conselho nas suas várias vertentes. Professora, trabalhando numa região com alguma interioridade, acredita que os programas de alfabetização tiveram importância na vida das pessoas para além destas funções básicas de ensinar a ler e escrever? De que forma é que isso se tornou visível? Os programas de alfabetização de adultos tiveram uma função muito importante porque vieram repor todas as pessoas que, por alguma razão, ao longo da sua vida, tiveram que abandonar a escola, nomeadamente as pessoas com mais de 14 anos que não tinham concluído o 6º ano de escolaridade, porque tiveram a oportunidade de retomar o sistema de ensino através dos cursos de alfabetização e educação de adultos. Digamos que foi a sua porta de entrada para retomar um caminho que tinham abandonado. Ao nível da alfabetização, nós trabalhávamos com pessoas já de alguma idade que tão simplesmente precisavam de saber assinar o seu nome para não borrar o dedo, como eles diziam, quando iam assinar um documento oficial, porque tinham que pôr a impressão digital e que já tinham uma certa vergonha. Ou então precisavam de reconhecer os números para telefonarem aos filhos que estavam no estrangeiro e precisavam de telefonar e alguns nem sequer sabiam os números. Outros precisavam de aprender a ler qualquer coisa, nem que fosse muito pouco, para não estarem sempre à espera do vizinho para lhes ler aquilo que vinha na carta, que também recebiam dos filhos que estavam no estrangeiro, e muitas vezes expunham a sua vida ao ir ter com o vizinho e, portanto, viam a sua privacidade um bocadinho exposta. E então estas eram as necessidades ao nível de uma alfabetização que eram precisas ser satisfeitas. Temos que ver que antigamente não havia os telemóveis como há hoje, a internet, e que as pessoas tinham que sair das suas aldeias para ter melhores condições de vida e os pais ficavam sozinhos em casa, a maioria deles analfabetos. Depois, se fôssemos para uma população mais ativa, ao nível da certificação das habilitações, o nosso meio era um meio de interior, é verdade, e as habilitações eram muito baixas, e onde tínhamos muitos jovens e jovens adultos, e até adultos e adultas,
que precisavam do certificado de habilitações de segundo ciclo ou primeiro ciclo para se candidatar a um emprego. E digamos que estas ações, frequentando os cursos noturnos, obtinham esse certificado e era como que o passaporte para uma vida profissional mais estável. E depois mesmo a nível do socioeducativo, do convívio entre as pessoas, da partilha, havia os cursos socioeducativos aqui no Conselho de Ancião mais baseados nas artes decorativas, pintura em cerâmica, pintura em tecido, pintura em vidro e também muito na área das bibliotecas, que felizmente tínhamos aqui uma panóplia de bibliotecas ou de associações que nos abriam as portas para fazermos essas ações socioeducativas. E aí as pessoas viam valorizados os seus tempos livres e enquanto aprendiam e socializavam e sobretudo partilhavam as suas experiências. Portanto, através destes três grandes pilares da educação de adultos, nós atuávamos e dávamos às pessoas, resolvíamos-lhes os problemas. As repercussões que isso teve ao longo da vida, portanto, se ficaram só por isso, não. Porque com o passar do tempo, fui-me apercebendo que estas pessoas que passaram por estas ações de educação e formação de adultos são aquelas que hoje em dia engrossam aqueles adultos que apostam numa formação ao longo da vida. Obrigada. Também um testemunho que nos parece importante, até para fazermos esta ligação deste vídeo às diferentes regiões em que estamos a trabalhar, é o testemunho da professora Delfina Narciso, que é professora do ensino básico em Portmós e foi a coordenadora dos programas de alfabetização durante os 18 anos em que eles ocorreram no nosso município. Professora, pergunto-lhe, em termos de trabalho também, como foi a sua experiência enquanto coordenadora dos programas de alfabetização no Concelho de Portmós? Era coordenar todas as atividades de ensino recorrente que se iam propondo, quer pelo Ministério da Educação, quer pelas necessidades locais, com as disponibilidades existentes. Portanto, isto desenvolvia-se em termos de primeiro ciclo, segundo ciclo, primeiro ciclo em termos de alfabetização. E, portanto, foi isto que eu fiz durante 18 anos. Portanto, aproveitei-nos, quando houve a oportunidade, o programa PRODEP, para implementar ações nos diferentes sítios do concelho. Pergunto-lhe se, da sua experiência, acredita que os cursos de alfabetização contribuíram para algo mais do que apenas ensinar as pessoas a ler e escrever e atribuir-lhe competências académicas de segundo ciclo, por exemplo. Como é que sentiu que estes programas influenciaram a própria comunidade? Tiveram, porque as pessoas que beneficiaram da alfabetização, as de mais idade, eram essas que eram mais abrangidas pela alfabetização, conseguiram adquirir competências mínimas, básicas, como apontar um telefone, serem capazes de anotar um pequenino recado, ler uma mensagem curta. Portanto, para essas, penso que foi esse o principal benefício. Em termos dos frequentadores do segundo ciclo, para esses foi muito mais abrangente, porque além de concluírem muitos deles a escolaridade obrigatória, outros que já não concluindo a escolaridade obrigatória, mas adquiriram as competências básicas para poderem ingressar no mercado de trabalho e principalmente em termos de serviços públicos. Uns foram para a autarquia, outros foram para os centros de saúde, outros foram para as escolas, outros prosseguiram estudos. Portanto, penso que foi um benefício muito grande a frequência destas ações. Obrigada, professora Delfina. Gostaríamos agora de partilhar convosco o testemunho de alguém que viveu na pele a possibilidade de ser uma alfabetizada adulta. Temos connosco Célia Serra. Célia, quer partilhar um pouco da sua experiência enquanto alfabetizada adulta? Sou de Ancião, trabalho no município de Ancião, piscinas de Ancião, como assistente operacional. Pronto, eu fiz o meu percurso de vida, ou completei com a professora Isabel Muniz, na altura, a alfabetização, porque eu terminei o meu primeiro ciclo com 14 anos. Pronto, depois tive ali uma pausa, depois achei que não estava bem, queria umas revisões
e quando vim a saber na Escola João de Deus, inscrevi-me e completei, andei lá no 6º ano com mais algumas pessoas adultas, essas sim não sabiam nada ler, e até que a professora Isabel Muniz me disse: Célia, a Célia sabe ler, sabe, isto não é para a Célia, isto a Célia tem que seguir em frente. Então a professora Isabel Muniz ajudou-me a ir para a Escola João Rua Pascoal José de Melo, onde eu fiz o 6º ano, que deu equivalência também ao curso de hotelaria e ao 6º ano também de escolaridade. Nessa altura trabalhava em fábrica, fabril, de dia à noite ia para a escola, onde eu fiz isto também, isto no ano de 93. Depois acabei o 6º ano, interrompi novamente, uma altura que me inscrevi na escola à noite, nessa altura nós tínhamos esse privilégio, aqui na escola de ancião podíamos estudar à noite, e então eu estudei, mas depois desisti. Mais tarde, em 2004, 2005, voltei novamente à escola, já com os meus 30 anos, tinha o meu Henrique 4 meses, já fui bem a primeira vez aos 30, onde eu estudava de dia, das 9 às 5, levava ao infantário o menino e a mãe ia à escola, onde eu completei o 9º ano também como em práticas administrativas, que hoje também me ajudam no meu percurso de vida. Para nos falar um pouco sobre o trabalho que tem sido desenvolvido pela própria Universidade Aberta, contamos com a nossa pró-reitora para a Inovação e Gestão Pedagógica, professora doutora Darlinda Moreira, a quem gostaríamos também de colocar uma questão, porque de facto há uma evolução inegável nas taxas de alfabetização em Portugal nas últimas, se calhar, 4 décadas, mas na sua perspectiva, de que forma é que vamos evoluir nesta matéria e qual é o papel que a Universidade Aberta pode desempenhar neste setor? Quando nós pensamos na educação de jovens e adultos, é necessário, em primeiro lugar, ter em mente que há uma grande diversidade de situações e de necessidades educativas e individuais. Por exemplo, a idade, que pode variar entre os jovens de 18 anos aos séniores 65, a formação anterior, porque sabemos que existem adultos iliterados, mas também adultos com formação superior, as expectativas que estão subjacentes à procura das novas qualificações e o que pretendem fazer com elas. Atualmente, em virtude das rápidas mudanças tecnológicas, sociais e do mundo do trabalho, nós vivemos uma grande necessidade não apenas de qualificação, mas também de requalificação. Por exemplo, o aumento da expectativa de vida global e a longevidade vai forçar a que as pessoas acompanhem as mudanças ao longo de muito mais tempo e por isso têm que se atualizarem. Por outro lado, há também a ascensão da robótica e da inteligência artificial que conduz à automação do trabalho e, portanto, exige novas aprendizagens e novas rotinas. E também as novas tecnologias de comunicação e o aumento da conectividade global que requerem novos comportamentos e conhecimentos. Então, são estas características do mundo atual que nos conduzem a um valor social da educação de adultos enquanto processo de aprendizagem ao longo da vida. E para quê? Para que os indivíduos se possam melhor articular com a sociedade contemporânea em termos dos novos trabalhos, da participação cívica e para fortalecerem os seus grupos sociais e eles próprios. Mas, por outro lado, também é necessário que estas mudanças sejam incorporadas nas instituições educativas, quer ao nível da organização, do currículo, das metodologias e das práticas pedagógicas que têm que se ir transformando em oportunidades para desenvolver um pensamento inovador e adaptativo, bem como as multiliteracias que estão associadas à Associação de Competências Interculturais, Digitais, Transdisciplinares e Colaborativas.
Em suma, eu penso que é importante que a formação dos jovens e dos adultos esteja direcionada para que os indivíduos se conscientizem que têm realmente que desenvolver um processo de aprendizagem ao longo da vida. É neste quadro que nós destacamos o ensino à distância digital como uma modalidade de ensino que é mais adaptável às exigências sociais e ao tempo dos adultos. A educação à distância digital, digamos que vai permitir um maior equilíbrio entre os tempos de vida do adulto e os tempos formativos. Portanto, diria que nós já sabemos que de facto em Portugal tem havido um grande esforço nas últimas décadas e que realmente a população com ensino superior tem aumentado, contudo ainda é das mais baixas na média da OCDE e portanto temos muito a fazer no ensino à distância digital. E na Universidade Aberta nós, para além das ofertas formais da licenciatura e das formações mais especializadas de mestrado e doutoramento, existe também uma oferta formativa no que atualmente se começa a denominar de microcredenciais e que são formações constituídas por cursos de curta duração ou mesmo modulares e dirigida para a aquisição de competências específicas que mais facilmente se podem adaptar às necessidades de qualificação ou de requalificação. Obrigada, professora.